Fala, criadores! Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje eu quero começar contando uma história para você. Há alguns anos eu fui visitar uma empresa e era uma empresa boa, muito boa, ela vendia super bem, tinha uma carteira de cliente incrível, tinha uma equipe, tinha um potencial gigante, mas uma coisa me chamou muita atenção. Toda vez que um colaborador precisava tomar uma decisão, ele perguntava para o dono. E era impressionante. Eu posso dar desconto? O dono oferece esse fornecedor, está ligando, o dono acabou esse produto, o cliente quer falar com você, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e depois de algumas horas observando na própria reunião de diagnóstico, eu entendi que alguma coisa precisava mudar dentro daquela empresa. Por quê? Porque o problema não era a equipe que ele tinha, não era a carteira de cliente, porque ele tinha uma carteira de cliente muito boa, o problema era que a empresa inteira tinha apenas um cérebro, e o cérebro era do dono. Não significa que as pessoas dali não tinham cérebro, mas que naquele momento as pessoas que estavam ali não poderiam tomar decisões dentro do negócio. E naquele dia eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: doutor, uma pergunta que eu quero de fato que o senhor me responda. Se você ficar 30 dias sem aparecer aqui na sua empresa ela continua funcionando? Eu lembro que ele sorriu assim, ele falou: nem 3 dias isso aqui fica aberto. Naquele momento, de fato, eu falei para ele: doutor, o senhor é o maior gargalo dentro da tua empresa. Então, não é o financeiro, não é o seu marketing, não é a falta de venda, é o próprio dono. E talvez, aí no seu negócio, o maior gargalo da sua empresa também seja você. E o empresário, normalmente, ele quer controlar tudo. Ele quer ser de todos os setores, ele quer fazer tudo, ele quer que todas as decisões passem por ele, mas ele acaba sendo o grande gargalo da empresa. Então, se eu preciso dar um desconto ali para o meu cliente, que eu estou em ligação ou que eu estou negociando com ele, e eu preciso ligar para o dono e naquele momento o dono não consegue me atender, a negociação vai ficar parada e o cliente entende que o colaborador não é capaz de tomar nenhuma decisão. E claro que tem decisões que são grandes, que de fato precisa passar pelo dono do negócio, mas tem outras que você pode estipular uma tabela. Então, qual que é a tabela de desconto? Até onde eu posso chegar? Então, tem informações que não precisa diretamente estar ligado o tempo todo no dono do negócio. Então, existe empresário que ele trabalha muito, ele chega cedo e sai tarde, ele resolve tudo, ele conhece tudo, ele está em todos os setores, está no financeiro, está no marketing, está no compras, está no RH, está na operação, ele está na venda, ele está no atendimento, e quando alguém olha de fora, a pessoa pensa: nossa, como ele trabalha. Mas eu, como consultora, o meu olhar ele é diferente. Eu penso exatamente assim: como a empresa está vulnerável. Se acontece desse dono do negócio ficar doente, precisar viajar ou qualquer outra coisa, a empresa de fato para de funcionar. E não é porque a empresa depende do dono para tudo, não é isso, é porque o dono de fato faz com que as atividades cheguem nele para acontecer, o que acaba sendo um grande gargalo. Então, a empresa, ela é um emprego muito, mas muito caro mesmo, que o dono precisa entender. Eu pago as pessoas que estão ali e elas podem tomar decisões que não dependam de mim. E para que ela tome decisões, eu preciso o quê? Ter processo estruturado. Então, eu documento, eu faço uma tabela de desconto. Olha, se acontecer esse tipo de objeção, você não precisa vir até mim. Você vai fazer isso, isso e aquilo. Ah, se deu problema na forma de pagamento, como que você vai executar? Dessa forma. O cliente está sugerindo, pedindo mais desconto. Olha, a tabela de preço que a gente trabalha é essa. Então, tem meios de que o gargalo da empresa não continue sendo dono, mas tem dono que ele pensa assim: ninguém faz tão bem quanto eu, porque eu sou bom, eu sou bom. E agora eu quero te falar uma frase que talvez você já tenha dito, mas assim, ó, Denise, eu prefiro fazer, porque ninguém faz como eu. Será mesmo que ninguém faz como você? Será mesmo que ninguém faz melhor do que você? E quando o empresário ele tem esse pensamento de que só eu faço, ele já é uma pessoa atrasada. Por quê? Porque ele tem que contratar pessoas melhores do que ele para que de fato o negócio aconteça, para que de fato o negócio cresça e caminhe sem a presença dele. Mas o dono ele se faz refém. Ninguém é tão bom quanto eu, mas será mesmo? E existe uma diferença enorme entre alguém que não sabe fazer e você que nunca desenvolveu uma pessoa. Então, se a pessoa não sabe tomar uma decisão sobre um desconto, é porque você nunca ensinou ela, você nunca deu autonomia para essa pessoa. Então, o setor de compras, ele tem um meio de comprar, mas chegar no valor X, ele tem que falar comigo. Deixa essa pessoa fazer.
Você está contratando mão de obra ou você de fato está construindo um time? Essa pergunta ela muda totalmente o jogo, porque quem contrata apenas para preencher uma vaga, eu tenho a pessoa ali que é do setor de compras, mas ela não pode comprar se não tiver a decisão do dono, ela não pode escolher os produtos, ela não pode fazer as coisas. Será que essa pessoa de fato está conseguindo executar um bom trabalho? Não, ela não está, porque ela não tem o poder de fazer. Então, vamos supor que toda segunda-feira acontece o processo de compra dentro da empresa na parte da manhã. Se o dono do negócio não chegar, não acompanhar esse processo, não vai acontecer, vai ser na parte da tarde. O que ele faz? Atrasa todo o andamento e o processo do negócio. Então, essas pessoas que às vezes não faz, mas o dono não veio na parte da manhã, então não vou executar essa atividade. Por quê? Porque está atrelada muito ao dono e já virou um grande gargalo na empresa. Essa pessoa, ela fica esperando a ordem do dono. Tipo, eu cheguei, então vamos fazer o pedido aqui? Não, tem coisa que você vai direcionar. Olha, eu olhei aqui o nosso estoque e o que precisa ser comprado é isso, isso e isso. Então você dá o direcionamento e deixa a pessoa tomar uma atitude. Porque quando você está contratando, você está pensando em construir um time e desenvolver pessoas naquele setor para, de fato, a empresa conseguir rodar. Mas se você não ensinar, essa pessoa também não vai ficar muito tempo com você. Porque ela vai sentir assim, toda vez que eu preciso executar um serviço, eu tenho que ir lá e esperar o dono. E ele se atrasa, ele não chega no horário, naquele dia ele não pode e o meu serviço está ficando atrasado. É isso, a gente precisa treinar e capacitar pessoas para que o dono não vire o gargalo dentro do negócio. Tá? E quando o empresário ele fala, eu tenho medo de ensinar tudo e depois essa pessoa sair, é um empresário de mentalidade pequena. Porque tá tudo bem a pessoa sair, aquele ambiente não foi para ela. Mas se eu passar todas as informações e for embora, tá tudo bem. Vamos contratar novas pessoas e trazer para dentro. E se você não ensinar, essa pessoa vai ficar? Vai ficar amarrada em você? Não, porque ela vai ver que o trabalho dela não está regredindo, não está conseguindo. Então, é uma coisa que eu te levo a pensar. Qual que é o prejuízo maior? Ter uma pessoa treinada e preparada e que qualquer momento ela pode ir embora, ou uma pessoa totalmente despreparada que fica amarrado no dono e que de qualquer forma em algum momento ela vai embora, porque ela vai cansar disso aí. Então é isso que o empresário ele precisa ter essa visão, ele precisa de fato entender o que está acontecendo dentro do negócio, porque esse negócio de não, ninguém faz tão bem quanto eu, não existe. Tem que começar a procurar pessoas que façam melhores do que você, tem que procurar pessoas que entreguem resultado melhor do que você. E quando o dono falar, eu não consigo entregar tudo que eu sei, na verdade, o grande motivo é falta de delegação, falta de delegar. Ele não sabe passar a tarefa, ele não sabe treinar aquela pessoa que está ali dentro. E a gente precisa desenvolver pessoas. Denise, eu sei todo o conteúdo, está aqui na minha cabeça, eu sei todos os setores da empresa, mas eu não sei sentar e ensinar alguém. E depois essa pessoa ainda vem reclamar. Porque esse colaborador, ele não veste a camisa. Mas você sentou? Você treinou? Você explicou para ele? Não, na maioria das vezes não, porque todo conhecimento está com o dono. Então, desenvolver gente, esse é o maior problema dentro dos negócios. Então, é preciso desenvolver essas pessoas, é preciso fazer com que elas caminhem sozinha. Eu tenho capacidade de entregar, eu vou treinar, eu vou delegar, eu vou acompanhar, eu vou corrigir e eu vou dando autonomia aos poucos. Eu vou deixando essa pessoa ir fazendo as compras, eu passo para ela o estoque, eu vou deixando essa pessoa dar desconto, fazer uma negociação sem minha presença através de uma tabela de preço. E é acertar, eu preciso aceitar que no começo, talvez, essa pessoa ela faça de uma forma diferente que você, mas que ela chegue no resultado final e tá tudo bem. Por quê? Fazer diferente não significa que ela tá fazendo errado. Ela só tem uma forma de abordagem diferente, ela tem uma forma de comunicar diferente, mas no final o resultado é o mesmo, tá? E existe uma grande história, que é a história do maestro, que eu costumo comentar quando eu vou fazer reunião de diagnóstico, que é, pensa numa orquestra. Imagine o maestro lá, tentando tocar todos os instrumentos ao mesmo tempo. Ele pega o violino, depois ele larga, ele corre no piano, ele vai na bateria, ele vai na flauta. Isso seria extremamente um desastre para quem está ali na plateia. E esse é o dono do negócio, que é o maior gargalo. É ele tentando fazer o papel de tudo e, no fim, ele não acaba fazendo nada. E o empresário, ele não tem o papel de fazer tudo, porque o empresário que está tentando fazer tudo dentro do negócio, ele não consegue ver o negócio de forma estratégica, ele não consegue olhar outros setores, ele não consegue crescer. Então, esse é o maior problema dentro das empresas. Pare de tentar ser um maestro e querer tocar todos os instrumentos sozinhos. O que você precisa é fazer treinamento, desenvolver essa pessoa,
para que de fato cada um saiba executar o seu papel, porque você está contratando mão de obra para que de fato seja um time totalmente estruturado. Porque quem contrata, mais uma vez, quem contrata apenas para preencher um time, para falar que tem uma pessoa ali, mas essa pessoa não tem autonomia, de fato o resultado não acontece, tá? E eu vou deixar aqui para você um exercício que pode mudar o resultado aí da sua empresa, tá? Então, pega uma folha, escreva no meio dessa folha assim, escreva seu nome e desenhe todos os setores da empresa. Desenhe financeiro, marketing, compras, operação, vendas, RH e depois se faça uma pergunta. Se eu viajar por 15 dias, quem vai tomar a decisão em cada setor? Quem vai ser a pessoa que vai responder no marketing? Quem vai fazer a parte financeira? Quem poderia fazer compras? Não só em questão de 15 dias, se você viajar, mas se você chegar a ficar doente. Que pode acontecer. Nós não somos máquinas, nós somos ser humano. Então escreva, assim você vai acabando de descobrir quem de fato vai executar as atividades. Se em todos esses setores você colocar o seu nome, você acabou de descobrir que o grande problema da empresa é você. Você é o maior gargalo de uma empresa, tá? E existe uma diferença entre ser importante e ser indispensável. Presta atenção nisso aqui, porque todo líder, ele deve ser importante. O seu papel como dono do negócio é extremamente importante, mas nenhum líder deve ser indispensável. Porque quando a empresa depende exclusivamente de uma única pessoa que tem todo o crescimento, essa empresa ela não escala, essa empresa ela não cresce e ela não vai sobreviver. Vai chegar um tempo que essa pessoa, que é o grande gargalo, que ela vai cansar, ela vai entrar numa depressão, ela vai ter um burnout, ela vai estar exaustiva. E isso acontece com os pequenos empresários que estão ali sozinhos tentando fazer todos os setores, que às vezes, muitas vezes não tem colaborador. Então, de que forma que você consegue relacionar isso, dividir funções e às vezes trazer até sistemas que podem te ajudar nessa parte, tá? E o maior medo do empresário é o maior medo assim, ó. Aqui existe algo muito profundo nisso que eu vou falar. Ele não delega porque no fundo ele sente que precisa ser útil. Eu preciso ser útil dentro da minha empresa, mas você já é. A hora que você sentar na cadeira do estratégico, você vai conseguir ver tudo isso. Porque daí, você nessa função, você acaba sobrecarregado. Isso prova que você é importante? Não. Sobra que você não está sabendo delegar. E a liderança madura, ela não é sobre ser necessário, ela é sobre formar pessoas capazes de caminhar sem você. E o dia que você descobre que construir uma empresa é de fato poder tirar férias, é de fato conseguir fazer uma viagem e o negócio continuar funcionando e faturando, porque o funcionando não é só o colaborador ir lá cumprir o horário dele de portas abertas, esse negócio precisa faturar enquanto você não está. Quando você passa uma semana fora e os resultados continuam aparecendo, aí você acertou. É quando os problemas são resolvidos sem o seu telefone tocar a cada 5 minutos. Meu telefone não toca. Ai, que ótimo. Por quê? Porque as pessoas que estão lá são capazes de executar isso aqui e quando eu voltar eles vão me passar o que aconteceu. Não é fazer algo escondido sem que o dono fique sabendo, mas é resolver a situação no momento em que você estiver fora. E esse é o momento em que você deixa de ter um negócio que depende de você e passa a ter uma empresa, tá? Então, essa semana eu quero que, de fato, você façam escolhas aí. Comece a delegar para o seu time, então se você não sabe, você vai começar a desenvolver essas pessoas, comece pelos setores, não tente fazer tudo de uma vez, faça um plano para que nos próximos 30 dias a sua empresa esteja de fato preparada para ir executando cada tarefa, tá? Então você vai ensinar, você vai acompanhar, você vai corrigir, você vai ensinar, mas a pessoa pode fazer do jeito dela e chegar no resultado que você espera. Então essa parte do desenvolvimento é extremamente importante, tá? E eu quero terminar esse episódio com uma frase que talvez te incomode um pouco, mas que de fato é extremamente importante e pode mudar o futuro da tua empresa. O dono que centraliza tudo não demonstra força, demonstra falta de estrutura, tá? Falta de estrutura. Liderança não é fazer melhor, é construir um time que consiga fazer muito bem sem depender de você o tempo inteiro.
Então, saiu, viajou, ficou doente, precisou de um tempo, precisa sair com alguém da família, o seu negócio vai estar de fato funcionando. Ninguém faz igual eu, quebra essa frase. Ninguém faz igual a você, mas vai ter alguém que faz melhor do que você chegando no resultado esperado, tá? E se responda essa pergunta: será que eu estou formando pessoas capazes de fazer? Porque o crescimento da sua empresa ele será limitado pela capacidade de confiar e de delegar. Você precisa confiar nas pessoas, delegar e desenvolver. E fazer o acompanhamento, tá? E esse é talvez o próximo nível que ainda tá faltando aí para você crescer. Então você precisa parar de ser o gargalo, então muitas vezes não é vendas, não é carteira de cliente, não é colaborador. É você como dono que está travando o crescimento do seu negócio porque você quer estar presente em todos os setores, tá? Então nos encontramos no próximo episódio. Se você tiver alguém, algum amigo que precisa ouvir, encaminhe esse episódio. Se você tiver um grupo de empresários, vai lá, compartilhe com ele e fala, olha, escuta isso aqui porque o conteúdo de fato está muito bom, tá? Então já aproveita, me segue aqui no Spotify que tem como você me seguir. Aperta lá na estrelinha, porque isso é importante para mim, para que de fato esse conteúdo chegue a mais pessoas e seja recomendado pelo Spotify. Então, fala criadores e até o próximo episódio. Um grande abraço.